Sejam então bem-vindos a este espaço entrevista, mais uma edição de especial informação. Contamos em estúdio com Francisco Jerónimo, o ainda presidente da Associação de Futebol de Santarém, que está a preparar a sua despedida de funções que exerce, já lá vão praticamente 14 anos e efetivamente o tempo passa a correr. Assim perspectiva-se uma mudança na AFS que vai a eleições a 28 de fevereiro, aqui num processo marcado pela presença de uma única lista encabeçada por Joaquim Martinho, o atual vice-presidente da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então, e feita esta introdução, saudar o nosso convidado, o presidente Francisco Jerónimo. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade para estar connosco e para nos explicar as razões que estiveram na base desta sua não recandidatura, desta sua nova recandidatura, uma decisão, como é óbvio, acredito eu, que tenha sido devidamente ponderada. 14 anos, chega e sobra? 14 anos acho que chega. Para quem... Muito boa tarde, primeiro que nada, boa tarde a todos, em especial no auditório da Rádio Hertz, sempre com o seu trabalho em prol do desporto, enfim, trabalho de excelência que tem feito e espero continuar a fazer, e o meu obrigado por a oportunidade que me dão de estar aqui convosco, para vos dizer que estou na associação, na direção da associação desde 2011, não, desde 2001, aliás, na primeira parte como membro da direção, com pouca atividade e pouca afetação dos meus tempos à associação, por razões profissionais. Depois as coisas foram evoluindo, tive 2 anos como vice-presidente e já lá vão 14 como presidente da associação. Foram momentos de vivências muito importantes e muito gratificantes. Também tivemos momentos bons, para dizer, não escondo mesmo, não escondo as palavras difíceis de vencer, mas tudo se conseguiu ultrapassar e foi uma experiência de uma vivência interessante. Porque é que eu entendi que não avançar, não continuar na direção da associação? Porque, em primeiro lugar, eu até concordo com a limitação de mandatos. E, nesse sentido, e por facto de achar que o prolongamento das nossas vidas nestes cargos, especialmente no momento associativo, acho que, em muitos casos, não é desejável. Porque precisa de novas energias, de renovação, porque o cansaço pode chegar mais rápido do que parece, muitas vezes, e nós próprios às vezes podemos ter dificuldade em perceber que ele está a chegar. E, portanto, mas é uma questão de motivação ou não? Não, é uma questão de princípio, porque eu acho que a direção da associação deve ser renovada, como são 14 anos, e não escondo também de trabalho, não diria cansaço, mas esforço é verdade, e porque também a nossa vida não passa só por isto. Continuo a ter vida profissional e também tenho vida familiar. E a vida familiar, a família foi talvez o que mais sofreu com esta afetação da minha vida ao momento associativo, e neste caso a direção da associação, no caso concreto até como presidente da associação. E portanto a minha família, eu tinha também algum pacto com a família, dizer que isto um dia tinha que acabar, e portanto eu há algum tempo atrás, decidi que o ciclo para acabar era este fim deste terceiro mandato, e queria fechar o ciclo do centenário, porque foi muito também importante e gratificante, e agora criar condições para que a associação continue, está bem, a associação tem condições para continuar um trabalho de crescimento. E, portanto, no momento que participei isso à direção, tive uma pergunta se havia alguém que achava que se predispunha a avançar para uma candidatura. Houve um vice-presidente, que aliás está comigo desde a primeira hora, é meu vice-presidente da área desportiva, que se assumiu e que avançou, recebeu o apoio de toda a equipa, e constituiu a própria equipa. Portanto, é uma lista que tem uma renovação significativa, de 50% ou aproximadamente pessoas que saem, por idades, pessoas de alguma idade também, e que saíram, mas tudo em bem, e o Joaquim Martinho tem condições para, até porque agora vai ficar reformado ou aposentado da sua atividade profissional, vai ficar com todo o tempo do mundo,
e, portanto, tem força, é um homem do futebol, gosta de futebol, vive isto, e, portanto, acho que estão reunidas as condições para a associação continuar nesse sentido. Mas não vai deixar de pertencer aos órgãos sociais da associação? Não, essa foi uma questão que me colocaram, concretamente o Joaquim Martinho, que me colocou que gostava, queria era uma força de expressão, mas que eu ficasse na Assembleia Geral. Eu também refleti um pouco sobre isso, porque a minha perspectiva era sair mesmo, e ele, com os argumentos que usou, levou-me a aceitar, e sem nenhum esforço, quer dizer, aceito que sem nenhum esforço, mas para a Assembleia Geral e só, e para alguma coisa que ele entenda que seja necessário, obviamente a associação, nós ficamos, passando por tantos anos, ficamos com umas raízes fortes e, portanto, estarei disponível para apoiar, numa perspectiva de voluntariado, simples, sem uma intervenção que agora o palco é para outro. O palco e a responsabilidade. Portanto, isso leva-me a ficar, sou o candidato da Assembleia Geral da Associação de Futebol, é verdade. O que é que sente, acredito que seja aqui o momento mais marcante, ser presidente do centenário? Daqui a 100 anos vamos? Alguém olhará para trás e vai ver que efetivamente Francisco Jerónimo era o presidente à data do centenário da Associação de Futebol de Santarém. O que é que isto lhe diz? É um privilégio de estar a passar esta data no centenário de uma associação que é a maior associação desportiva do distrito, tem 100 anos de vida interrupta, passou fases difíceis, como todos, mas que para nós, acreditamos, eu pelo menos, é facto, vou repetir, mas é verdade, é um privilégio ter por coincidência passado este período. Também quisemos marcá-la, como lógico, e no sentido que acabou de dizer agora, que era de 100 anos, não são 100 anos, não é todos os dias, já nós estamos cá para os próximos, e são 100 anos, é um dos marcos da vida da associação, e que nós quisemos também, com aquilo que com as ações que foram desenvolvidas, marcá-lo. Para mim foi um privilégio, e eu recordo isto com todo o orgulho também, porque não, que estar nesta instituição foi, de facto, é um marco, ainda é um marco, e que me honra muito. Sucedeu a Rui Manhoso, também o nome que fica para a história da Associação de Futebol de Santarém. Acredito que tenha aproveitado alguns ensinamentos, alguns conselhos, também esteve com ele, como é óbvio, nos órgãos diretivos. Que tipo de conselhos, ou qual o melhor conselho que agora, na sua posição, poderá dar a Joaquim Martinho? Olha, começando por Rui Manhoso. Rui Manhoso foi um amigo que a amizade que se construiu, porque eu conhecia-o de vista, e foi através de outra pessoa que ele me convidou para ir para a direção da associação, e na altura, por razões, dizia que não tinha tempo, e não era verdade. Ele quis que eu fosse colaborar, eu fui colaborar, e foi um amigo que para a vida. É um caso, o Rui Manhoso é um caso de estudo no seu impacto no movimento associativo, quer a nível distrital e mais tarde, durante 12 anos, 12 não, também 14, são 3 mandatos, mas já vai em 14, no nível nacional. Acredito que para mim foi um dos momentos mais altos, enfim, do movimento associativo, onde nunca deixei de estar envolvido. E quando na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol propus a atribuição do sócio de mérito da Federação, levantar-se uma Assembleia em pleno, de pé, a aplaudir o Rui Manhoso. É uma pessoa consensual. Eu falei com os meus colegas 21 das associações, porque eu quis que a proposta fosse apresentada, era apresentada por mim, mas subscrita pelos 22, e a todos os 21 que eu falei antes me disseram o que é preciso assinar. Já era a resposta que eu ouvia. E, portanto, o Rui Manhoso é um caso, como eu disse, de estudo, fez um trabalho magnífico na Federação. Dificilmente, a gente nunca sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas a ligação e a pacificação, no bom sentido, do movimento associativo com a própria direção da Federação é um caso único, e que
todos trabalharam com ele, reconhecem que ele é uma figura e fez um trabalho fantástico. Relativamente aos conselhos que eu posso dar ao meu sucessor, espero ter relações, continuar a ter, tenho excelentes relações com ele, continuar a ter como tive com o Rui Munhoz até, ainda ontem fui ao Estádio da Luz com ele, fomos os dois, de Santarém a Lisboa, e voltámos os dois a ver o jogo ontem da Liga dos Campeões, e portanto, ainda foi ontem, ainda foi há muito tempo, e espero que com o Joaquim Martinho esta relação se fortaleça ainda mais, tal como aconteceu com o meu antecessor. Não faz sentido que seja de outra maneira, mas nós nunca sabemos. Portanto, é os votos que faço, e é tudo aquilo que precisar, que eu possa ajudar, sabe, pode contar comigo, porque eu estou cá para isso também. O facto de haver uma lista única, como é que pode ser interpretado? Confiança no trabalho que tem sido feito, um reconhecimento ao trabalho que tem sido feito, e também essa confiança de que tudo continuará neste trilho, ou seria salutar aparecerem mais nomes? Olha, neste momento também estão outras associações em movimento, em processo eleitoral. E, por exemplo, em Ponta Delgada está-se a discutir palmo a palmo, Lisboa foi há dias, com 2 listas, Guarda está uma guerra jurídica envolvida, que eu me lembro só assim daquelas que me lembro de repente, e portanto há mais listas. Aqui acredito que foi a confiança dos clubes. Os clubes é que decidem. Também sinto que é o reconhecimento do trabalho que tem sido feito, e na perspectiva de que o trabalho continuar a ser feito, é o que eu posso dizer. O resto é vontade dos clubes que decidem se há mais alternativas, porque essas coisas também vamos ser também objetivos. Quer dizer, se sentissem que as coisas estavam mal, obviamente que se devia o movimento, os 79 clubes em atividade tinham direito a voto, seguramente geravam uma solução alternativa, como é, enfim, a democracia é isto. Mas também não valorizo menos o facto de haver só uma lista. Só uma lista é porque os clubes assim o entendem, e portanto acreditam naquilo que se tem feito e que está em perspectiva de ser feito. Portanto, é isso que também me dá algum prazer que isto esteja a acontecer, e não vejo isso como uma falta de seja mais ou menos salutar haver 2 listas ou uma lista. Há uma porque os clubes entenderam que é assim, e quem manda na associação são os clubes. É a razão de existência da associação aos clubes. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, olhando para este seu trajeto de 14 anos e perguntando-lhe do que é que mais se orgulha de ter feito, e aqui juntando uma colherada, julgo que será motivo de orgulho olhar para os números com que a Associação de Futebol de Santarém hoje trabalha ao nível de praticantes. Estamos aqui a falar de uma instituição que mexe efetivamente com toda uma região, com todo um distrito. Este será um dos pontos altos do seu legado. Olha, aquilo que em 2012, quando me candidatei a primeira vez, apresentámos, aliás, algumas pessoas me perguntavam, mas o que é isso da sustentabilidade do futebol distrital? E eu respondia que esse vai ser o nosso lema, contribuir para a sustentabilidade do futebol distrital. Esse vai ser. Quanto melhor for isso, melhor será seguramente o desempenho do global deste fenómeno do futebol distrital. E na altura apresentei 10 pilares para atingir este objetivo. Um deles era a modernização dos serviços, era uma FS mais itinerante, com uma prática de proximidade, era também a questão da segurança dos recintos desportivos, era a reestruturação dos quadros competitivos, a prática do futebol e do futsal, também uma preocupação muito grande com a arbitragem, também trazer para a região e projetar a região através de jogos internacionais na nossa região, e formação dos agentes desportivos era indispensável para um fortalecimento da associação, e outro era investir tudo o que fosse possível dos nossos recursos e procurar recursos extraordinários no sentido de afetar verbas suficientes para não aumentar os custos dos clubes e tentar melhorar as infraestruturas desportivas dos mesmos, que ainda hoje são deficitárias, mas que na altura seriam mais ainda, porque felizmente as coisas têm evoluído com o apoio das autarquias, indispensáveis para tudo isto. Se não fosse o apoio das autarquias, não estávamos onde estamos, longe disso. E nisso também foram parceiros de excelência na vida da associação.
e tentar injetar verbas e criar esquemas de motivação e de alavancagem para que os clubes pudessem modernizar e as suas infraestruturas esportivas, os seus equipamentos. Esta foi a grande questão que se colocava e que foi preciso avançar, foi preciso trabalhar. Não escondo também o apoio que a própria Federação Portuguesa de Futebol deu a estes projetos, mas quero dizer, por exemplo, a nível de infraestruturas esportivas, em 2012 lançámos um fundo de apoio às infraestruturas esportivas, 2012, no valor de 200 mil euros, para financiarem e apoiarem as infraestruturas esportivas dos clubes. Isso o que é que resultou? Resultou num tal apoio e os 200 mil resultou no investimento da ordem superior a meio milhão. E foi, aliás, muito primeiro que a Federação. Aliás, o regulamento da Federação, depois veio a ser feito mais tarde, foi muito com base no nosso regulamento. Aliás, também fiz parte das comissões de organização, da Comissão de Estudo dos Regulamentos da própria Federação. E também a questão da modernização, e vou dizer aqui, vou já por aqui, porque esta parte parece-me foi chave no meio deste processo todo, para chegar à questão que me colocou. Só para termos aqui uma ideia daquilo que foi a importância desse apoio a fundo perdido. Estamos a falar, nestes 14 anos, praticamente 950 mil euros de fundo perdido injetado nos clubes, nas infraestruturas dos clubes, e que estou certo, e é uma questão de números, também podemos procurá-los, mas não os tenho aqui. Sim. Que esses 950 mil euros, para quase 1 milhão de euros, já está de fundo perdido da associação, com o apoio da Federação, uma boa parte. Posso dizer que os primeiros 200 foi nosso, puro e duro. Projetou alguns milhões de euros de investimento nas infraestruturas desportivas. Tivemos a oportunidade, na altura, de fazer um levantamento e caracterização, e foi publicado em livro até, com o apoio extraordinário da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, o levantamento e caracterização, para percebermos que infraestruturas é que tínhamos, o que é que precisávamos. Foi um levantamento importante para poder saber onde é que, até os próprios clubes saberem a sua classificação das próprias infraestruturas, e, portanto, isto foi uma alavanca muito importante. E depois também a modernização dos serviços também permitiram, fomos três associações distritais, das 22, que entramos no projeto piloto do SCORE. O SCORE hoje parece uma coisa banal. Na altura, desafiámos alguns clubes para fazer parte desse projeto, quer do Norte, quer do Sul, do Distrito, para que hoje é tudo digital. A ficha de jogo, os resultados, as inscrições. Quem vai de Mação não precisa ir a Santarém para se inscrever, ou quem vai de Porto Alto. Portanto, todo esse processo e a preparação dos recursos humanos permitiu agilizar, facilitar o trabalho dos clubes, que também pesa em tudo aquilo que é a vida dos próprios clubes, importante. Depois, também tivemos presentes, e eu posso afirmar que em 14 anos não houve um aumento do valor de inscrições, não houve um aumento de taxa de jogo, não houve um aumento da taxa de transferências nacionais. Não houve os seguros esportivos, isso aí, contra isso, é uma batalha que está longe, ainda está ganha, mas vai dar muito trabalho, mas acho que muito associativo tem que vencer esta batalha. Que eu não quero agora comentar muito mais tudo o que está por trás dos seguros esportivos. E, portanto, antes disso, mais do que isso, não aumentaram, pelo contrário, ainda se financiaram. Financiar taxas de transferências dos mais jovens, em 70%, 80%. Redução das taxas de jogo, que chegou a 20%, neste momento está em 10% de desconto se for pago até quinta-feira. As transferências dos jogadores na primeira atividade de inscrição na Federação, gratuita. Taxas de valor de inscrição dos atletas da formação que passaram para os séniores, também com valores dos júniores ainda, etc. E isto, somarmos a isto a crise, o período negro das nossas vidas, na época 2021, posso-vos dizer que normalmente tem sido 2020-2021, o ano difícil, que foi preciso alavancar os clubes com verbas diretas. Iniciaram uma época desportiva em abril-maio, sem um custo, sem pagar transferências, sem pagar taxas de jogo, sem pagar inscrições,
Isso custou à Associação, em custos diretos, 230 mil euros. Na época 21-22, os apoios chegou a 77 mil. 22-23, 81 mil. 23-24, 96 mil. Isto o apoio direto aos clubes, de maneira que ajudasse os clubes, porque os clubes é que são precisos para haver futebol digital mais forte. Tudo isto, acho que, vendo isto numa perspectiva global, acho que contribuímos com o trabalho que eu, enfim, estou aqui a tentar sintetizar, como é óbvio, que chegássemos a números que até há pouco tempo eram sonhos, difíceis de concretizarem, e quando em 2012, na época de 2012-2013, tínhamos 6.945 praticantes inscritos, federados, em 23-24 já tínhamos 9.679, e hoje, mas é hoje mesmo, para ser rigoroso, porque o objetivo desta época era, e já anunciámos isso, era aos 10 mil, hoje temos 9.991, faltam 9 para os 10 mil, que próxima semana, por ritmo que está a ir, vamos atingir. Isto significa um crescimento nestes 14 anos de 44%. E mais fantástico ainda é a questão do feminino. E do feminino cresceu 1.265%. Passou de 43 atletas em 12-13 para 587 em 23-24. E o futsal cresceu de 898 para 1.585. Portanto, com um crescimento da ordem dos 76%. É isto que nos... E tudo isto, arranjar... Neste momento temos 210 árbitros para poderem responder a mais de 200 jogos. Já chegámos a 200 jogos por fim de semana. Portanto, este é o panorama, é os números da Associação de Futebol de Santarém, que muito nos orgulham e que tem sido a nossa... Como altura acreditei que antes do centenário chegávamos aos 10 mil, uma altura estava longe, mas depois acreditei, eu próprio acreditei, mas o ano das nossas vidas foi o ano em que baixámos, 2020-21, baixámos, por razões todas que sabemos, mas no ano, com este investimento que eu acabei de dizer, no ano seguinte, atingimos os números do ano anterior ao Covid. Portanto, a partir daí, foi continuarmos a crescer, e estamos a crescer na ordem dos 6% ao ano. Estes são os números, e os números possíveis, que nos orgulham e que nos lançam para o 7º lugar do ranking das associações distritais e regionais, das 22. À frente temos os Tubarões, não é? Lisboa e Porto, depois temos Braga, temos Aveiro, temos Setúbal, Leiria e Santarém. A Leiria tem um pouco mais que nós. São efetivamente números impressionantes, até se estabelecermos esse paralelo comparativo com o período que aqui sublinhou. Presidente, estes números, e agora competitivamente falando, mereciam mais destaque. Temos no futebol sénior o União de Santarém, Liga 3, o Fátima a fazer um grande desempenho no Campeonato de Portugal. No futsal temos o Ferreira do Zezer no topo, Liga Placar de futsal. Perante todo este quadro de apoios e este trabalho meritório que tem sido feito, é preciso mais para vermos clubes do nosso distrito a chegar ao topo, nomeadamente no futebol propriamente dito? Isto não é... Eu disse aí os nomes dos clubes que temos mais representativos em termos dos escalões do futebol e do futsal nacional. O Ferreira de Zezer, como disse, está a fazer um trabalho fantástico. O Santarém, União de Santarém também, a manter-se na Liga 3, que é já uma questão difícil e com investimentos elevados. E o Fátima, que chegou lá novamente ao lugar, que enfim, em princípio, nos habituou nos últimos anos, e que, com todo o mérito, está a fazer um excelente campeonato. Mas isto também tem a ver com o tecido empresarial e com a força financeira, económica ou financeira do nosso distrito. Nós vimos onde é que estão... Braga, por exemplo, é o clube, é a associação, é o distrito, com mais clubes na Liga. Mais que Lisboa. Braga. Portanto, isto, começando a linha, começamos a afastar da costa do Atlântico e começamos a ver as coisas a perderem, e já não falo no Alentejo, enfim, mesmo próprio Algarve, mas de Lisboa para cima,
Ferreira do Zézer já está muito para o interior. Portanto, isso é um sinal. Aliás, também tem uma força financeira, económica, empresarial, que projeta também, e sabemos que tem apoiado, o município também tem apoiado muito, e portanto é preciso maior força económica para levar equipas, por exemplo, do futebol para a Primeira Liga ou para a Segunda Liga, já. A Primeira Liga já como objetivo. A União de Santarém diz que tem um projeto, assume-se como um projeto para crescer ainda mais, é isso que desejamos, mas normalmente diz-me assim, diz-me lá qual é o teu valor per capita do teu distrito e depois diz-me onde é que tu estás. A força da Associação de Futebol de Santarém, no contexto nacional, é de facto a formação. Curiosamente só, há mais um dado que me parece interessante para enquadrar tudo isto que estamos a falar, os 2 clubes com mais atletas inscritos não têm primeira divisão, não têm séniores. E um deles tem 400 atletas inscritos e o outro é praticamente próximo dos mesmos valores. Depois temos um caso também da formação no futsal, que é um caso também especial. Quer dizer, neste momento o Vitória de Santarém é o segundo clube em Portugal com mais atletas inscritos no futsal. Isto é na base, nós no fundo, o nosso valor acrescentado é de facto na base da pirâmide do futebol e do futsal, em que temos o Vitória de Santarém tem mais atletas inscritos no futsal que o Benfica e que o Sporting. Isto faz-me recuar até há alguns anos, à altura em, como é óbvio, não todos, mas alguns clubes financiavam os plantéis séniores com aquilo que vinha da formação. Já há aqui uma mudança de mentalidades nesse aspecto? Já. A formação está-se a trabalhar muito bem no distrito. Vários clubes estão a trabalhar muito bem. Quer do futsal, como disse. O próprio Ferreira, que também está a apostar no futsal, na formação do futsal. E há clubes que estão fortes. Agora, ao chegar lá acima, tem que haver meios, tem que haver apostas que os clubes também tenham, que quem investe tem que ter algum retorno, não é? E nós sabemos, também procuramos os nossos sponsors, temos sponsors, temos por exemplo o Test Cup com sponsors que estão desde a primeira hora e não saem, felizmente, mas conquistar um sponsor é difícil, é muito difícil. O patrocinador para uma prova também não é nada fácil. Não tem sido fácil, a taça tem-se conseguido arranjar. Portanto, isto também é o tecido empresarial e não conseguimos, não é fácil projetar um clube para os escalões mais altos do futebol e do futsal nacional. Vê o futebol como um investimento para uma empresa que queira ter retorno? Perdão, eu vejo o futebol para uma empresa, mas também para uma região. Eu vi um Presidente de Câmara falar e dizia-me assim: a projeção que o meu Conselho está a ter, se eu tentasse fazer isso em termos de outro tipo de publicidade, ficava muito mais cara do que apostar numa equipa. O Presidente de Câmara, ouvi isto e numa conversa muito simpática. E isto é verdade. Agora, as coisas também, quer dizer, também é preciso, que eu disse, é preciso haver pulmão, ou pelo menos músculo, melhor dizendo, músculo nas empresas para poderem apostarem e ter algum retorno, como é óbvio. Se não tiverem um retorno também, as coisas não dá para... Isto aqui não é bem uma lotaria de vez em quando. Não é? Tem que haver aqui algum retorno para que mova as empresas a apostarem. E haver aqui e também alguma compensação, digo eu, algum apoio do próprio Estado para um serviço público, os clubes, a nível da formação. E depois isto muitas vezes confunde-se a formação com aquilo que é a elite do futebol profissional, o futebol espetáculo. É tudo igual, não é só 2% ou 1,5% é que estão nesse patamar dos atletas. Os outros é um serviço público que se presta à formação dos mais jovens. Um serviço que substitui o Estado em muito. Quando se está a fazer desporto, os jovens não estão noutros caminhos. E isso, muitas vezes, é ignorado. Eu já tenho dito isto há anos que ando a dizer isto. Nos 90 anos disse isso ao Secretário de Estado do Desporto da altura. É este conhece-o bem, até tínhamos falado muitas vezes informalmente sobre isto. Que não há uma atenção para os dirigentes que começam a trabalhar na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à noite, até domingo à noite. Não há não há nenhuma sensibilidade, não há nada que não é pagar, porque o movimento associativo também não passa por profissionalizar isso, não é
é ter aqui alguma compensação, algum reconhecimento. Estes dirigentes anónimos trazem, neste caso estou a falar só no futebol e no futsal, trazem 230 mil jovens a praticar desporto. Não há uma atenção, num IRS, numa outra coisa qualquer que possa ser estudado, o chamado Estatuto do Dirigente Benévolo. E isto, aí é que começa, que eu acho que há neste momento alguma fragilidade no todo este movimento, é de facto o cansaço dos dirigentes que estão há muitos anos e ver pessoas que venham substituir aqueles que há muitos anos são empenhados nisto. Aí o Estado não pode aliar-se deste serviço público prestado pelos dirigentes anónimos. Focou agora aqui um ponto muito importante, que é esta renovação de dirigentes. Agora assim, de repente, e olhando aqui para os nossos clubes, temos em Fazendas de Almeirim um presidente há largas dezenas de anos. Aqui em Tomar, Abel Bento também já é presidente há vários anos, Mação e Diem Aspas. Em Torres Novas temos uma senhora que também já está há alguns anos. Tem havido devida renovação nos dirigentes? Devida ou desejável? Não sei. Mas ser dirigente de um clube de futebol, futsal, no distrito de Santarém, é atrativo nos dias de hoje? É preciso ter, como costumo dizer, é preciso ter dois vírus. É um vírus do associativismo, bons vírus. É um vírus do associativismo e um vírus do futebol. E quando digo futebol, digo futsal. Sem esses dois, nós não entramos nisto. Ninguém entra nisto. Porque várias vezes alguns colegas da minha vida profissional me têm perguntado: então, quanto é que ganhas bem no futebol? Zero. E eles dizem assim: zero. Mas como é que é possível? E eu respondo sempre da mesma maneira, por dois vírus. O meu paizinho teve a culpa num, que foi o associativismo. Pela mão dele, comecei a entrar no movimento associativo. E depois é a paixão por isto, por desporto, por futebol, e especial o futebol. E portanto só é isto. Enquanto isto for dar-me gozo. Porque depois é cansaço também. E agora a renovação, os jovens, eu fico, de vez em quando há assim umas lufadas de jovens a entrar nestes movimentos e de alguma renovação. Eu, por exemplo, agora posso dizer que dos 22 presidentes de associações, há 6 que vão sair. Estão a chegar a fins de ciclo. Uns a fim de ciclo, outros não sei se perdem as eleições ou não, mas isso é outra história. Mas vai havendo alguma renovação. Os nossos clubes também têm havido alguma renovação. Há estes, vou dizer um bom nome, mas é um bom nome, os dinossauros do nosso distrito, e apontou aqui 2 ou 3 já, que também são casos de estudo, como é que, o que é que motiva as pessoas de tantos anos a tirarem do seu tempo, de suas famílias, com custos financeiros muitas vezes diretos, e a gente sabe que é assim, porque não há milagres. O que é que leva a isso? É a paixão, não vejo outra. Conseguiu aproximar nestes 14 anos, conseguiu aproximar os clubes à associação. Já aqui sublinhou que são os clubes que fazem a associação, mas pronto, ao longo de dezenas de conversas, ao longo destes últimos anos, tenho sempre ouvido que os clubes, quando se podem manifestar nos sítios certos, a maior parte deles não marca presença, neste caso nas associações. Este alinhamento está a ser invertido ou é uma batalha que ainda está para ser ganha? Eu digo mesmo que está a ser ganha, e nós, da nossa parte, fizemos muito, nunca é possível fazer tudo, porque para implementar aquilo que eu há pouco lhe disse, uma EFS itinerante, foi um dos pilares era esse. E isto através de uma prática de proximidade com os clubes, e não só com os clubes, mas com os agentes esportivos. Foi parcerias na organização de torneios de jovens, de delegar nos clubes a organização, por exemplo, dos encontros do Traquina Fute, foi participação e contributos de representantes dos clubes e de outros agentes esportivos, por exemplo, na reformulação dos quadros competitivos, pessoas que têm vivências no futebol distrital. Fizemos todos os inícios de épocas, desde 2012, os chamados encontros do futebol distrital, em que, num espaço aberto, os dirigentes e outros agentes esportivos podiam apresentar tudo, inclusive até às vezes tudo aquilo que entendiam.
e que para nós foi sempre, e convidávamos normalmente personalidades das várias áreas, desde os seguros, à formação desportiva, selecionadores da Federação, homens responsáveis, como eu disse, pelo seguro, outros, o homem do futsal, o atual secretário de Estado, também veio um desses painéis. Todos os anos, na véspera do início do arranque do campeonato da primeira divisão distrital, havia-se encontros distritais. E digo-vos que era para nós muito importante, podia parecer que não, mas era. Nós, nesses encontros, também ajudava a recolher informação necessária para preparar decisões para o futuro. E isso foi feito. E a nossa proximidade, que era com visitas a clubes, visitas a eventos esportivos organizados pelos clubes, estar presente, como são 79, né? Estar presente naquilo que era possível, mas posso dizer que toda a direção e o Conselho de Arbitragem especial, presente em muitos jogos, presente no contacto direto com os clubes, quando havia uma preocupação dos clubes falarem connosco para trocar impressões, eu costumava dizer, só aqui, sem nenhum problema, dizê-lo, quando pediam para falar, dizia assim, é para discutir algum penalti se foi ou não, eu não vi o jogo. Era o que eu costumava dizer. Agora, também recebemos contributos dos clubes, ajuda para os árbitros, ajuda para o modelo competitivo. Isso foi, mas isso é um trabalho contínuo e tem que esta política de proximidade com o terreno, com a base de tudo isto, é indispensável para podermos também, como eu disse, preparar bem as decisões no futuro. Quando fala em modelos competitivos, e ao longo destes últimos anos, efetivamente, a Associação de Futebol de Santarém já experimentou alguns modelos. Na reformulação de campeonatos, seja elas quais forem, são todos ouvidos? Dirigentes, treinadores, jogadores? Olha, nós, a primeira que fizemos fizemos grupos de trabalho para o futebol sénior, para o futebol de formação e para o futsal. Grupos convidámos personalidades. Treinadores ou ex-treinadores, pessoas da área do treino, pessoas dirigentes, sem cargos na associação, fora da associação. Escolhemos personalidades que estiveram envolvidas em presidentes de clubes, etc. Presidentes de clubes, ex-presidentes de clubes, ex-diretores de clubes, ex-treinadores, ex-jogadores. Fizemos grupo de trabalho, não muito alargados, porque depois, quando é muito alargado, passamos a vida para aí 7, 8 pessoas, em cada desses grupos de trabalho, em que tinha um elemento da direção e um elemento do Conselho de Arbitragem. E desse grupo de trabalho saíam propostas técnicas. E quero dizer que depois a direção avaliou as decisões e levou-as para a Assembleia e foram aprovadas pelos clubes na Assembleia. Mas foi um trabalho de meses. E foi assim, quer dizer, ouvindo, os clubes foram dizer, já não foi ouvido. Mas muitos desses clubes nem foram, nem se preocuparam em ir à Assembleia. Era o que eu dizia ainda há pouco. Nem se preocuparam lá, quer dizer, depois diziam assim, mas porquê é que é isto assim? Porquê é que é com 14 equipas ou com 16 equipas? Não, nós mudámos de 14 para 16. Sim. 16. Agora no campeonato, na prova do ano passado da segunda divisão distrital, estava no limite por causa de um clube, segundo o regulamento passou. Não tivemos hesitações, alguns clubes levantaram a questão. E isto assim, não é a melhor solução. Não temos problemas nenhum, abrimos a discussão, antes do sorteio abrimos a discussão. Só um clube é que disse que não queria mudar, os outros quiseram mudar, mudámos. Fizemos 3 séries na mesma. Portanto, não, estamos cá para ir ao encontro daquilo que é as melhores soluções. Não estamos à procura de fazer a nossa vontade, a minha vontade é secundária neste caso. A minha responsabilidade é coordenar estes projetos para que possam ir ao encontro de todos, dificilmente, porque alguns até criticam e depois não vão lá, mas isso é outra história. Mas tudo bem, nós vivemos bem com a crítica, desde que seja uma crítica construtiva, educada, é sempre bem-vinda e aproveita sempre qualquer coisa de uma crítica. Eu não temos esta direção, esta e todas as direções dos 3 mandatos, nunca tivemos nenhuma hesitação havia dúvida, íamos ao local, o diretor ia ver o que é que se pretendia, porque é que isto acontece, e explicávamos, era fácil, explicamos o que é que acontece, foi por esta razão. A minha anterior questão era feita para... Respondi alguma. Respondeu, mas precisamente era para servir de ponte agora para esta. O futebol é um desporto de emoções, como qualquer outro desporto, mas o futebol, digo eu, ainda consegue estar no topo.
Alguma vez, certamente, se sentiu injustiçado por aquilo que alguém possa ter dito, pensando que está a fazer o bem e é criticado? Alguma vez se sentiu injustiçado? Alguma vez lhe apeteceu desistir? Não. Não. E muito menos quando essas críticas, como eu digo, desde que não passassem os limites, enfim, da educação, nunca me incomodaram e vivi sempre com elas e normalmente quando podia tinha essa possibilidade, confrontava as pessoas. Porque é isto? Digo, explico lá para ajuda. Um momento triste tive. Um momento triste e foi o momento mais difícil. Enfim, o período do Covid foi terrivelmente difícil, tomar decisões. E tive de tomar decisões, e sabem que a Associação de Futebol Santarém tomou decisões, foi dos primeiros a tomar decisões, e decisões extremamente complicadas e difíceis, sem saber muito bem porquê. Mas tinha que se fazer alguma coisa e à procura de. Felizmente fomos num bom caminho e o percurso foi bom. Mas foi terrível. Aquela terça-feira, quando eu fui confrontado com o que estava a acontecer, e às 4 da tarde estávamos a cancelar as provas de formação e tinha o teste para apresentar na quarta. Isto foi terrível, mas isso, enfim, foi conjuntura. Agora, um momento que me deixou angustiado, não foi angustiado, triste, mas porquê que isto acontece, foi o célebre jogo que aconteceu em Mação. E esse foi porquê é que aquilo acontece. Lembro-me que no domingo de manhã estava em casa sozinho a pensar o que é que vamos fazer nisto e estava a tentar, isto vai ter as últimas consequências, e lembro-me que recebi um telefone do Fernando Gomes que me perguntou, Presidente Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol: Francisco, isto é verdade que eu estou aqui a ver? E eu respondi: é verdade. Estamos a falar de um jogo de futsal. É verdade. E eu disse-lhe: olha, eu vou-lhe pedir, preciso da sua ajuda, porque da nossa cabeça isto vai até às últimas consequências onde tiver que ir. Ninguém merece isto. E vou dizer mais, e muito menos os jovens que foram levados para aquele número, por alguém que tinha responsabilidade e que pretende ser formador de jovens e que levou os jovens. Eu não tenho nada contra a equipa que ganhou, não sei, não interessa isso. Às vezes não empolgar. Agora, quem levou, fez isso tudo. Vamos até às últimas consequências. E ele, da parte dele, senti toda a solidariedade para avançarmos tudo. E já agora, aproveito aqui a oportunidade para dizer que o Clube de Futebol, o Benavente Futsal Clube, porque é assim que tenho que dizer, recorreu de todos os meios às sanções que a Associação lhe aplicou. Chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto, onde se tem que se pagar um valor significativo, em que nós tivemos que pagar 950 euros para nos defendermos. E, portanto, é sinal que há clubes que têm capacidade financeira. E posso-vos dizer que não saí sem tudo estar resolvido. E, neste momento, o Tribunal, há 8 dias, o Tribunal Arbitral do Desporto deu-nos razão. E já enviámos o NIB para nos devolverem a taxa que tivemos que pagar. Portanto, esse foi o momento mais difícil, sob o ponto de vista desportivo, e que o desporto no distrito, o desporto nacional e o futsal em particular não mereciam. Pronto, já agora para situar quem nos vê, quem nos ouve, deu razão à Associação de Futebol de Santarém em que medida? Todas as medidas que o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém aplicou. O processo foi também para o Ministério Público, mas isso está no Ministério Público, participámos ao Ministério Público, está a decorrer, não sei quando. Agora, em termos desportivos, houve sanções ao Benavente Futsal Clube e, portanto, foram recorrendo e agora confirmam-se. Efetivamente, estamos a falar de um resultado, e ainda para recordar quem nos vê, quem nos ouve, de 60 a 0, números que colocaram aquele jogo no centro da discussão desportiva à escala nacional, como é óbvio, não pelas melhores razões, e até internacional. Tentou falar pessoalmente, como presidente, como adepto, como amigo, com alguém dos clubes envolvidos?
Falei com o próprio presidente do Benavente Futsal Clube, que me disse que não se revia nisto e que se ia demitir da direção. E demitiu-se a seguir, mas os resultados práticos não... Foi, efetivamente, o momento pela negativa que mais tem... Foi. E que não estava à espera nem vinha com a minha intenção de recordar, porque temos que recordar... Os bons maus também é bom, mas foi a conversa, foi por aí, mas não tenho nenhum problema, e portanto, de dizer que esse foi o momento mais, desportivamente, foi o pior momento. Muito bem. Presidente Francisco Jerónimo, permita-me também aqui olhar-se para a arbitragem. E aqui a arbitragem para lhe perguntar o seguinte: isto, errar, como é óbvio, é humano, erram os jogadores, erram os treinadores, e aqui falando dos agentes esportivos, erram os árbitros, e agora aqui com as redes sociais há outra repercussão daquilo que efetivamente são esses erros. Mas errar faz parte. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: até que ponto seria benéfico termos os árbitros, tal como os jogadores, tal como os treinadores, no final dos jogos, durante as semanas, a falar sobre as suas prestações? Isto não iria aliviar a carga que os árbitros, digo eu, podem sentir depois de um erro, ou até para sublinhar um jogo bem conseguido? Não está já na hora de abrirmos a porta também aos árbitros e possibilitar-lhes essa visibilidade ou essa defesa? Os árbitros, eu tenho experiência, não sou nomeei árbitros, e, portanto, mas vivi, e, aliás, e justiça, quero fazer também o Conselho de Arbitragem, um excelente trabalho do Conselho de Arbitragem, porque também da nossa parte também tínhamos um lema: sem boas arbitragens não temos bom futebol e bom futsal. Portanto, também investimos tudo o que era possível na arbitragem. Centros de treino dos árbitros, quer a nível da Federação começou a financiar nós avançámos para o segundo, financiou o segundo, avançámos, provocámos com o futsal, e depois eles também este ano já estão a financiar o futsal. Portanto, temos a aposta do futsal. Isso é para dizer que o nosso lema também é apostar na arbitragem. Temos hoje um naipe de árbitros, os 210 árbitros, com uma idade, isto é fantástico, uma idade média próxima dos 25 anos. O que isto, comparado com uns anos atrás, é bem diferente. Pessoas formadas, pessoas preparadas, reconhecidas, e também gostava daqui também dizer que hoje temos um árbitro no quadro UEFA VAR, temos dois árbitros assistentes na primeira categoria nacional, temos uma árbitra feminina no UEFA Futebol de Praia, e temos uma árbitra assistente feminina na categoria nacional. Portanto, isto tudo, posso dizer, o árbitro do UEFA VAR tem 30 anos. Eu acho que há portas abertas para continuar, e agora apitou um jogo há dias, está no bom caminho, tem qualidade, tem formação, e isto foi o reconhecimento que nós muito saudamos. Portanto, o naipe de árbitros. Sobre a questão objetiva que me coloca, eu tenho pensado muito nisso, confesso. Porque também sei que os árbitros sofrem quando reconhecem, minutos depois, às vezes, ou no instante seguinte, que aquilo correu mal. E eu, às vezes, tenho assistido, o Presidente do Conselho Arbitrário, às vezes provoca-me e diz-me assim: venha aqui ver aqui este lance, este videoclipe, isto a nível dos árbitros nacional, que mostram. Eu também tenho filmado coisas do Distrital, mas estas vêm do Conselho Nacional para o árbitro pronunciar. As pessoas às vezes não têm ideia disso. Lances duvidosos mandam para o árbitro se tornar a pronunciar. E eu às vezes vejo e ele pergunta-me: o que é que acha disto? Isto é penalti ou não? E diz: sei lá se é penalti. E portanto, tenho essa dificuldade. Mas eles sentem, eu sei que sentem que corram mal e vibram. Agora, como é que essa comunicação vai ser feita diretamente, como e no estado de calor e de exaltação, muitas vezes, não é fácil isso. Tem havido evolução a nível da elite da arbitragem, com agora até explicações, o VAR, explicações, etc. Tudo isso eu acho que tem sido contributos para, mas esse salto para os árbitros, por exemplo, virem, enfim, falar à vontade, não sei se há condições para já, porque isso parte todo de um conjunto do que nos rodeia. Não digo de educação, não é nada disso, da maneira como se vive o futebol.
e com muitos adeptos que o calor vivem. Eu vejo também na bancada, e ainda ontem vi que havia uma pessoa que estava que não tem nada a ver com o que estava a acontecer com o árbitro sueco e estava a chamar nomes ao outro porque já foi árbitro. Portanto, são coisas que... Não sei, não confesso que não tenho ideia formada. Pensei muito nisso. Discuti isso com muita gente da arbitragem internacional e nunca, não há unanimidade. Não há unanimidade, é melhor, nem se atrevem ainda a dizer que o caminho é este. Também dizem que devia ser ajustado, mas como fica aqui num ninho que eu não... Mas é um impasse que dura desde sempre. Mas há muito mais. Eu acho que há muitos anos ninguém falava com dirigentes ou com coisas dos arbitragens, não falava ninguém, não é? Também não havia o Presidente do Conselho de Arbitragem o nosso a ver jogos e ir tranquilamente para os campos todos. Mas ele vai todos os fins de semana e mais do que um. E portanto está lá, e eu já me tenho cruzei-me com ele muitas vezes, sem marcar-nos, estamos lá os dois, e portanto se houver conversas, explica-se. Agora, as coisas evoluíram, mas ainda está longe de... Eu vou contar isto de um ex-atleta campeão em 4 países, português, em que eu fiz uma amizade, que uma vez perguntei-lhe onde é que for mais difícil ser jogador, e ele dizia-me em Portugal, no Benfica. Então porquê? Quando não se ganhava não era preciso não perder, quando não se ganhava não se podia ir ao cinema. No Chelsea perdia-se em casa e eu saía para o meio do público na mesma. Culturas. Presidente, o comum adepto tem noção do que é ser árbitro no Distrital? Começar é no Distrital, mas o comum adepto sabe o que significa ser árbitro no início? Eu acho que não. Mas para esses faço-me uma provocação, ou melhor, um desafio. Um dia, entre os amigos, assumam que vão apitar um jogo entre amigos no futebol de 5, futebol de salão, ou coisa qualquer, uma coisa dessas assim. Experimentem apitar no instante. E depois podem, a seguir, seguramente vão refletir como é difícil. Mas o que é que ganha hoje um jovem árbitro que começa a sua potencial carreira? Vamos ver. Um jovem árbitro pode sonhar com um patamar de excelência da arbitragem, e hoje o patamar de excelência da arbitragem é bem paga. Enfim, com um árbitro hoje da Primeira Liga já não é o amadorzinho de... E se chegar internacional, então, as coisas são outros patamares. Mas já é um vencimento de um executivo razoável, que não seja internacional, nacional só, já está numas dezenas de milhares de euros por ano. E que vem trazê-lo a casa, levam de casa para o jogo, trazem-no para casa, se tiver que dormir fora, dorme fora, tudo à conta, tudo suportado pela organização dos jogos. E terá nas 5 dezenas de milhares de euros por ano. Vale a pena então o esforço? Eu acho que vale a pena. Vale a pena. E depois há eu ainda há dias a falar com um ex-árbitro internacional que percebi que a vida dele é ex-árbitro, tem a sua vida profissional e tem, enfim, património, e dizia-me, eu não preciso de arbitragem, eu nunca preciso de arbitragem, mas eu adoro a arbitragem. Por falar em vencimentos, em ganhar dinheiro, faz sentido que, e agora falando dos quadros da Associação de Futebol de Santarém, se calhar há 2 dezenas de anos, mais coisa, menos coisa, recordo-me que alguns clubes, o Rio Maior, o Riachense, o Abrantes Futebol Clube, entretanto acabou, o Monsanto, conseguiam cativar jogadores de outros patamares com vencimentos atrativos para o futebol distrital. Hoje há mais consciencialização dos dirigentes que não é possível dar o passo maior do que a perna, ou não há dinheiro? Há mais consciencialização e mais rigor. Hoje um dirigente de um clube tem responsabilidades efetivas. Tem que responder às instituições, tem que responder. Eu, quando digo instituições, estou a falar da associação. Sim. Estou a falar de instituições do país, tem que responder e pode ser penalizado na sua vida pessoal, por erros de gestão de um clube de futebol, mesmo no distrital. E, portanto, as pessoas hoje já têm mais cuidado, porque aquilo, depois
e a facilidade como se movimentava verbas afetas para afetar o clube, isso eu não tenho dúvidas sobre isso. Pode haver exceções, mas isso não, no mundo também não vive exceções. Mas hoje as coisas estão por isso às vezes enfim, a gestão de um clube hoje tem consequências. Tem consequências para quem a faz. Hoje já não se cometem loucuras, é capaz de nos garantir isso? Isso depois há sempre alguém que pode. Aliás, não foi há muito tempo que num clube top dos grandes em Portugal, foi há muito tempo, e não estou a falar agora do recente, mas mais atrás, houve um presidente que fez loucuras, né? Loucuras completas, mas isso ninguém nos livra disso possa vir a acontecer, mas repare o que tem acontecido no nosso caso distrital, dirigentes serem incomodados por erros de gestão. Não há registros, mas há controle. Eu posso lhe dizer que até a nível de contratação de jogadores, e buscar jogadores de qualquer maneira, isso já não acontece, porque de vez em quando nós na própria associação, e somos obrigados por razões legais a informar qual é o plantel dos jogadores inscritos no clube tal, e por causa das questões das imigrações, etc, mas isso está a ser visto, é visto. Não estou a dizer que esteja tudo certo, mas as coisas são diferentes hoje. E a nossa parte é igual, porque temos que prestar contas. Temos o nosso Presidente do Conselho Fiscal é um ROC. Portanto, um ROC é profissional e, portanto, ele não pode, nem eu quero, se na minha vida pessoal quero ter tudo certinho, também, obviamente, que uma instituição que o dinheiro não é meu, muito mais responsabilidade sinto, porque no meu, se fizer disparates, sou eu que tenho que pagar. Num clube, numa associação, quem fizer disparates são muito mais a pagar. Mas isso não, mas as coisas aí estão melhores, francamente melhores. Muito bem, Presidente, já estamos efetivamente na reta final desta nossa entrevista. Não o querendo agora condicionar com qualquer questão, mas desafiava a olhar para estes 14 anos. Há aqui algo que ainda gostaria de ter feito como Presidente da Associação, ou não? Há sempre qualquer coisa que a gente não consegue fazer tudo, senão era mau, se fizéssemos tudo, não. É um projeto que esta equipa toda, dinamizou, que está a andar e não andou com a velocidade normal para um procedimento destes, que é a Academia de Futebol. Fico com pena, mas, como dizia há dias em conversa com o Presidente da Federação, Fernando Gomes, conversávamos sobre isso. Ele conversou, depois eu estava ao par da evolução do processo, até porque o nosso financiamento é via Federação, e chegámos à conclusão os dois, sorrimos, dissemos os dois, os homens passam, mas a obra fica. E a obra não fica ainda, mas vai ficar. Vai ficar, que ela neste momento está imparável. Portanto, neste momento aguarda-se a todo momento que o visto do Tribunal de Contas já foi adjudicado, está tudo caminhamentado, está tudo certo. Projetos aprovados pelas entidades, do IPDJ, a própria Câmara Municipal, as outras entidades todas. O projeto está adjudicado ao empreiteiro, já se sabe o empreiteiro quem é, foi adjudicado, contrato assinado, falta o visto do Tribunal de Contas, que foi enviado só no dia 16 de janeiro, e, portanto, como tem 30 dias e pode pedir algum esclarecimento, e o prazo pode dilatar um pouco mais, mas estamos na iminência de poder assinar o auto de consignação para iniciar os trabalhos. Era aquela que eu gostava mas não era por mim, até digo mais, não era bem por mim. Gostava que ela ficasse incluída no centenário da associação. Mas, como nós passamos, mas a obra vai ficar. Isso é uma certeza e é um orgulho também que tenho. Foi um trabalho exaustivo, duro. Sabe que estas coisas são... Estamos a falar em 4 milhões e 200 mil euros de investimento. Mas agora está imparável e não... Com um traço significativo daquilo que eram as expectativas reais, não havia aqui nenhum lirismo, passo o termo, mas devia estar a ser inaugurada e não foi ainda. Certamente vai estar na inauguração. Vai estar. Estou confiante disso. Porque é preciso também ter infraestrutura. Já agora gostava de aqui dar mais uma questão. Gostava também que, quanto melhores infraestruturas tivermos no distrito, mais interação temos em jogos de importância internacional. Só para vos dar uma nota, a seleção A de futsal
A seleção A futsal, que é só bicampeão da Europa e campeão do mundo, fez 26 jogos internacionais no nosso distrito. Só em 3 sítios é possível. Rio Maior, Entrogamento e Torres Novas. Para dizer que quanto melhores infraestruturas tivemos, mais interação. Neste momento, entramos num processo de candidatura da região a ser uma sede de um clube para 2030. Vamos ver, quem lá chegar, vamos ver o que é que está. Mas só para um número que fica no ar. Nesta década, 102 vezes as seleções nacionais tiveram no nosso distrito. 102 vezes. Muito significativo, muito significativo. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter estado connosco, por ter olhado para estes 14 anos de percurso enquanto Presidente da Associação de Futebol de Santarém. Certamente vai continuar a ver e a estar ligado ao futebol, ao desporto, ao futsal e certamente iremos também voltar a falar. Até breve. Eu é que agradeço o vosso trabalho, agradeço a vossa atenção e quero felicitá-los pelo vosso fantástico trabalho que prestam ao desenvolvimento do desporto. E aqui não é só o futebol e o futsal, que acompanho os vossos programas, especialmente ao domingo, esteja na estrada ou esteja em algum lado. O vosso trabalho é fantástico e o meu, em meu nome pessoal e em nome da Associação, o meu muito, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado e até breve. Francisco Jerónimo, Presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui em despedida, associação que vai a eleições no dia 28 de fevereiro. Aqui uma mudança depois deste trajeto de 14 anos. Fica então aqui este testemunho. Nnós iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.